Deus. Obrigada, Senhor, por essa manhã maravilhosa na tua presença. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo seu imenso amor. Sabe, meus irmãos, Jesus nos ama com um imenso amor, eterno amor. Mesmo que você hoje saia daqui, decida não seguir os caminhos do Senhor, Ele ainda assim vai te amar. Mesmo que ninguém, você acha que ninguém na vida te amou, você está enganado, meu irmão. O Senhor te ama. Enxergar o amor do Senhor. É só você olhar para o seu irmão que está do lado. Olha para ele agora. Olha para quem está do seu lado. Porque o Senhor reflete no seu irmão. Diz para ele assim: meu irmão, eu te amo com amor eterno. Mesmo que você faça como Pedro,
Como trabalhou no coração de Maria, o anjo de
já está cobrindo a sua vida. Aleluia! Amados, a palavra de Deus, você sabe que o Padre Cláudio sempre é na palavra, né? Está na palavra, a gente anda em cima da palavra, a gente vive na palavra, amém? Porque, amados, a palavra de Deus é massa, né? Nós que amamos o Senhor, eu quero inclusive dar um testemunho, às vezes para você, muita gente que tem dificuldade em orar, muita gente que tem, quando eu chego e vou confessar um fiel, sabe? Eu não tenho uma vida de fidelidade ao Senhor. Na minha oração pessoal eu digo, é porque você não usa a Bíblia. A pessoa já olha assim, não, você sabe, tá? Porque se você tem o hábito de pegar a Bíblia diariamente, você pensa, padre, a Bíblia é difícil. Não é difícil, pega a leitura dos Salmos. Cada dia você lê o Salmo, você vai orando com aquele Salmo, depois você lê mais uma vez o Salmo, o Senhor vai estar ali no íntimo já te falando, você já está falando com o Senhor, e aquilo vai te dar uma fome pela palavra de Deus maravilhosa. Quero dizer para você que a palavra de Deus não é difícil, mas é familiar. Sim, nós sabemos que na história da salvação, a Trindade se manifestou de cada forma, não de forma isolada, mas o Espírito Santo, o Pai e o Filho agiram de uma forma una. Mas o Pai, no início, criou o mundo. Nós sabemos que o seu Filho Jesus veio para salvar o mundo, e o Espírito Santo tem a missão de estar, ele permanece conosco. O Espírito Santo que move o nosso coração, o Espírito Santo que nos faz desejar adorar o Senhor. Diz a palavra de Deus que nós iremos adorá-lo em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores vão buscar o Senhor. Por isso que quando Jesus estava sentado naquele poço de Jacó, naquela samaritana, e aquela mulher estava falando da adoração em Jerusalém, e Jesus naquele momento, não. O local da adoração não é ali ou acolá, mas o local da adoração é você com o Espírito Santo. Amém? Amém? Por isso que ele disse, olha, chegará um momento que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Espírito e verdade. Ou seja, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem imediatamente o contato seguro com o Pai. Era assim que aconteceu no seio da Virgem Maria. Nós falamos no primeiro momento, Maria, mãe de Deus, aquela que se tornou escrava. Agora, nesse segundo momento, nós vamos falar Maria, esposa do Espírito Santo, aquela que é cheia do Espírito, que nos conduz à missão. Sabemos que a palavra de Deus nos diz, está escrito, todos eles perseveravam unanememente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus e os seus irmãos. Está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus atesta, amados irmãos e irmãs, a participação de Maria na história. Maria foi aquela que inaugurou a reconciliação de Deus com o homem quando trouxe Cristo à terra. Maria igualmente inaugurou o ministério de Jesus, as bodas de Caná, quando falou, filho, está na hora. Ele disse, não, ainda não está na hora, não chegou nenhum momento. E Nossa Senhora mostrou. Cristo, a partir de então, inaugura o ministério, que é o ministério do serviço. E agora, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 4, como nós lemos, 14, nós lemos, fala justamente que esta mesma mulher estava no período em que a igreja permitia se manifestar diante dos apóstolos, unânimes estavam em oração, e Maria, aquela cheia do Espírito Santo, clamava incessantemente, vem Espírito Santo, toma a tua igreja, vem Espírito Santo. Sabe, Nossa Senhora participa do ministério da pregação, do ministério do serviço, diaconia, do ministério da comunhão, coinonia. Maria participa do ministério da entrega da sua vida partida. Sabe, meus irmãos, em Maria se encontra um modelo de cristão perfeito. Vai ser justamente a última pregação agora à tarde, depois do almoço. Porque Maria
possuía o Espírito Santo. Quero dizer para vocês, não sei se vocês já ouviram, mas o Padre Léo conta uma história muito legal. Na verdade, essa história foi uma oração, fruto de uma oração que ele teve com o Senhor. Disse o Padre Léo um dia que quando estava em oração, Deus, ou seja, na figura do próprio Jesus, veio uma visão. E nessa visão que ele tinha, Jesus conduzia aquele sacerdote a caminhar num lugar bonito, verdejante. E de repente, amados irmãos e irmãs, eles conseguiram avistar longe uma cachoeira. E Jesus disse: você está vendo aquela cachoeira ao longe? O padre respondeu: sim. Pois é. Bem distante daquela cachoeira tem um povo, está vendo? E o padre olhou, então realmente tinha um povo bem distante da cachoeira. E Jesus disse para o sacerdote: aquele povo é um povo que não acredita em mim. Aquele povo é um povo que não possui o Espírito Santo. É um povo que não faz parte da igreja. Eles estão longe da cachoeira, que é a fonte da água viva, que é o Espírito Santo. Estão distantes da vontade de Deus. E Jesus continuou a caminhar com o sacerdote, ia e vinha, indo na direção da cachoeira. E quando chegou mais próximo da cachoeira, Jesus disse: vocês estão vendo? Aqueles que estão à beira da cachoeira, eles estão próximos, eles estão na margem, eles estão bem perto da cachoeira, mas eles não estão dentro do rio. E o sacerdote então disse: não, estou vendo uma multidão, muita gente está ali perto da cachoeira, mas não está lá dentro, na margem. E Jesus disse: pois é, esses são os irmãos de outra igreja, que não fazem parte da igreja católica, mas eles estão ali. E o respiro da água torna eles totalmente encharcados do Espírito Santo. Ou seja, eles não estão lá no rio, não estão na fonte, mas estão próximos da margem. E ali todo o respiro vai neles, por isso eles estão encharcados. Bom, o sacerdote ficou muito feliz, pensando: se aquele povo que está lá é um povo que está distante de Deus, aquele que está ali são os de outras igrejas, ora, quem está dentro do rio são os católicos. E o padre ficou muito feliz, até o momento que ele se aproximou e Jesus disse: você está vendo aqueles que estão dentro do rio, que estão lá tomando banho? E aí o padre disse: claro, eu estou vendo. E Jesus disse: esses são os que estão na minha igreja. E o padre abriu um sorriso imenso. De repente, Jesus disse: caminha mais um pouco. E olha, quando o padre olhou lá dentro do rio, tinha alguns, não eram todos, alguns que estavam lá dentro, que tinham uma capa de plástico em volta de todo o seu corpo. Ou seja, eles estavam na fonte, mas eles não tinham contato com a água, com o Espírito Santo. E a lição que Jesus tinha dado a ele era de que fosse lá e arrancasse todas aquelas capas. Sabe, amados irmãos e irmãs, nós não queremos ser esses que estamos na fonte da bênção, que são na fonte da graça e não bebem desse Espírito Santo. Amém? Amém. Se você deseja, diga comigo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que a minha vida transborde do Espírito Santo. Você sabe o que aconteceu, minha gente? Similar, quase igual a essa realidade, estavam os discípulos. Eu estava conversando agora há pouco com o irmão, e a gente conversava, a gente falava: você sabe que depois que Jesus ressuscitou, Jesus não curou mais ninguém. E o ministério de Jesus foi cuidar apenas dos apóstolos. Jesus, depois da ressurreição, só fez cuidar dos apóstolos. Sabe o que Jesus fez depois da ressurreição? Ele teve aquele trabalho imenso de ir tirando todas as capas que estavam revestindo aqueles discípulos. Você sabe o que aconteceu? Jesus soprou sobre eles, todas as aparições, depois da ressurreição, Jesus sopra o Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, mas eles não entendiam. Quero que você pegue a palavra de Deus comigo, por favor, lá em João, capítulo 20, versículo 19. João, capítulo 20, versículo 19.
Jesus aparece para os discípulos. João, Evangelho de João, capítulo 19. Só para saber se vocês estão atentos. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 18. Versículo 19. Isso aí. João 20, 19. Diz a palavra de Deus. Amém? Amém. Podemos? Vamos lá, minha gente, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Em nome de Jesus, você que achou a Bíblia, você que achou a passagem, diga amém. Amém. Você que não achou, diga misericórdia. Você que não trouxe a Bíblia, diga me perdoa, Senhor. Eu vou tomar vergonha na cara e eu vou comprar a Bíblia. Eu preciso comprar a Bíblia. Amém. Compre a sua Bíblia, querido. Tem Bíblia aí atrás ainda, minha gente. Tem 2 Bíblias, vai lá, compra a sua Bíblia, em nome de Jesus. Dê essa Bíblia, não deixe para depois. Gente, agora é sério. Você vai para a guerra sem a sua arma, sem o seu instrumento, não dá. Gente, é sério. Você que leva a Deus a sério, não tem como ficar sem Bíblia, não. Não dá não, minha gente. A Bíblia é a Bíblia. Tá? Isso, cara, não vai comprar sua Bíblia. Vou tirar uma foto. Só um minutinho, gente, vai tirar uma foto. Isso, ele está disfarçando. Ele queria tirar uma foto, mas ele vai comprar a Bíblia dele. Compra a Bíblia dele. Isso. A salva de palmas para ele. Depois que ele comeu um mocotó ontem, resistiu o pecado, né, meu filho? Depois de mocotó, ele foi, teve aquela luta, aquela trava, né? Com o Lucas ali no pecado, ele resistiu, e agora ele tomou vergonha na cara e foi comprar a Bíblia dele. Né? Saia do seu quartinho. Daqui a pouco o pessoal vai entender o que o pai está dizendo, tá? Carlinhos, essa pregação para você sair do seu quarto. Tá bom? Você precisa sair do seu quartinho. Antes de você ler a passagem comigo, eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo de Deus, amados irmãos e irmãs, são como ferramentas que nós temos, que nos são dadas. As ferramentas nos são dadas para edificar. Diga comigo: o Espírito Santo e os dons espirituais são ferramentas que o Senhor nos concede para a edificação do seu reino. Querido irmão, eu posso falar aqui com toda propriedade. Se a gente não usa os dons do Espírito Santo, a gente não consegue viver em paz nesse mundo. A gente precisa discernir o que é de Deus e o que não é. A gente precisa da sabedoria do Espírito Santo. A gente precisa de uma palavra de ciência no momento de uma decisão. A gente precisa de uma visualização, de uma interpretação. Sabe? Caso contrário, a gente fica perdido nesse mundo. Você sabe para que serve o Espírito Santo? Você sabe para que servem os dons espirituais? Para nos equipar, para enfrentar esse mundo e para a edificação do reino de Deus. O reino de Deus precisa ser instaurado na terra. Eu quero perguntar a você: você sabe biblicamente me afirmar quando Jesus vai voltar? No livro de Apocalipse nós entendemos que quando a noiva estiver pronta, sem mancha, sem ruga, o Senhor haverá de voltar. Isso significa, em primeira instância, que você, que todos nós temos uma missão de instaurar aqui nesse mundo a vontade e o desígnio de Deus. Seja algo extremamente chocante saber que Deus espera que eu saia, que eu faça a minha parte. Por isso que eu falo isso muito para os meus jovens. Todo mundo que entra na minha paróquia, vou dizer para vocês hoje, a minha paróquia eu tenho um crisma com 200 jovens. Na minha paróquia hoje eu tenho grupos de oração, tenho uma célula de jovens com mais de 50 pessoas, mais jovens, muitos jovens. E a primeira coisa que eu tento fazer com os meus jovens é o uso correto e a formação correta dos dons espirituais.
Se o jovem hoje não experimenta o Espírito Santo, se o jovem hoje não tem intimidade com o Espírito Santo, ele não vai sobreviver nesse mundo. O segundo passo é trabalhar os afetos, porque ninguém pode servir a Deus sem essas ferramentas do Espírito Santo e sempre estar reconciliado consigo mesmo. Mas isso a gente aplica para toda a igreja. As pessoas pensam assim: ah, você já estou casado. Quem disse que você está resolvido? Tem casais que a gente sabe que problemas seríssimos. Ah, padre, eu vou me casar para resolver os problemas. Quem disse? Tudo que você está trazendo da juventude, tudo que você aplica no seu matrimônio. Então você tem que estar em Deus, você tem que estar reconciliado com os seus afetos. Você precisa estar utilizando essas ferramentas do Espírito Santo, porque senão a gente vai ser seduzido pelo pecado, porque senão a gente vai cair sempre, a gente nunca vai levantar. Você acha que aquela mulher, que a Bíblia diz, aquela mulher sábia que edifica a sua casa, ela é sábia por quê? Ela tem o Espírito Santo. Porque ela sabe silenciar no momento certo, porque ela sabe dirigir o seu esposo no momento certo, ela sabe impor limites no momento certo, mas ela sabe também pedir perdão, ela sabe ser humilde, ela sabe reconhecer que ela está errada, ela sabe que ela precisa seguir o seu esposo. E tudo isso acontece por quê? Porque o Espírito Santo governa. Quero dizer para você que está me ouvindo, o Espírito Santo, ele é muito sensível. E ele só está onde ele pode governar. O Espírito Santo não está onde ele não pode governar. Você pode ter maior boa vontade no seu grupo, na sua pastoral, na sua célula de famílias, mas se lá o que acontece, segundo a tua vontade, eu quero dizer, o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo, ele só fica onde ele pode governar. Se você que deseja, abre a boca e diz assim: não, eu quero ser de Deus, a minha casa é do Senhor. Mas se as decisões da tua casa são tomadas segundo o teu coração, segundo a visão utilitarista, de ver o que é melhor para... Não, o Espírito Santo não está ali. Mas se você tem a capacidade, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, de dizer: o Espírito Santo governa a minha casa, eu quero dizer que ele pode governar de fato. Se você se apresenta à frente do Espírito Santo, se você tem essa tendência de fazer as coisas do seu jeito, toma cuidado, porque o Espírito Santo não está. O Espírito Santo só está aonde ele pode governar. Você pode observar os seus relacionamentos, o teu namoro, a tua vida. Se Deus está te chamando para a vida sacerdotal, se Deus está te chamando para a vida consagrada, se Deus está te chamando para qualquer... Coloque Deus na frente. As pessoas chegam com muitos problemas diante da nossa vida, diante da vida, e trazem vários resolve. Infelizmente, as pessoas muitas vezes só chegam lá quando está tudo no pior momento. Eu tenho a tendência de dizer: está tudo bagunçado? Coloca o Senhor lá, como primeiro da fila, deixa que Ele vai reorganizar toda a fila, tudo que está diferente na tua vida. Sabe, amados, o Espírito Santo de Deus, Ele faz essa obra, Ele reorganiza a nossa história. O Espírito Santo reorganiza a nossa vida. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga isso: deixa o Espírito Santo guiar. Deixa o Espírito Santo governar a tua vida. O Espírito Santo é dócil, mas ele só está aonde ele pode governar. Sabe, amados, é isso que acontecia. Aqueles discípulos, mesmo depois de terem recebido o Espírito Santo, eles não sabiam estava acontecendo, mas eles sabiam que alguma coisa havia acontecido. Alguma coisa mexia dentro deles. Por isso que eu quero que você pegue a palavra em João, capítulo 20, versículo 19, seguinte. Diga, leia comigo. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu aqui? Os discípulos estavam no seu quartinho. Eles estavam trancados no quartinho deles. Eles tinham recebido o Espírito Santo, mas diz a palavra, eles estavam com medo dos judeus e se encontravam trancados no seu quartinho. Vamos continuar a leitura, por favor? Pôs-se
no meio deles, disse-lhes ele: Depois da ressurreição, ele sopra e os discípulos voltam e ficam trancados no quartinho. Mas Jesus havia escolhido aqueles discípulos para que eles o representassem no mundo. E eles estavam trancados. E o maior esforço de Maria, como a gente leu no início, que estava unindo os discípulos, era dar um gás nos discípulos, era brincar, era levantar, era tentar lembrar eles. Maria lembrava o tempo todo, gritava para eles: olha, mas Jesus disse que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. E ela falava: então vocês precisam fazer isso agora, vocês precisam ser esse sal agora. Maria lembrava a palavra de João, dizendo: olha, ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. Ou seja, ela lembrava daquele momento em que Jesus tinha separado 72 discípulos e eles tinham sido enviados. Sabe, amados irmãos e irmãs, o que é mais interessante de tudo que a gente está lendo é que, você imagina só, você reparou que quando Jesus enviou 72 discípulos, eles foram pregar, eles curaram, eles expulsaram demônios. Você já havia pensado nisso? Naquele momento, as pessoas não buscavam Jesus, porque aqueles 72 pessoas representavam. Aqueles 72 discípulos, eram eles que curavam, eram eles que pregavam sobre o reino, eram eles que expulsavam os demônios. Então, enquanto estavam os 72 em missão, eles eram os representantes do Senhor, eram eles mesmos que faziam aquilo que o Senhor fazia. E as pessoas não falavam assim: não, eu só quero ser curado por Jesus. Não, aqueles discípulos curavam, aqueles discípulos tinham autoridade sobre aquele povo. E esses mesmos discípulos que experimentaram tantos milagres, foram os discípulos que voltaram e ficaram trancadinhos nos seus quartos. Queridos, se a gente fica a vida inteira no nosso quartinho, se a gente fica a vida inteira no cenáculo, só pedindo que o Espírito Santo venha, alguma coisa está errada. Naquele momento, Nossa Senhora tinha todo o trabalho de fazer com que aqueles discípulos pudessem sair. Eles precisavam largar, eles precisavam ter coragem de se levantar. Sabe por quê, amados? Porque ninguém entra numa escola para ficar na escola a vida toda, não é verdade? Chega um momento que a gente se forma e a gente sai. É ou não é, gente? Assim acontece. Pode ser que cara, repetir 4 vezes, né? Cara, eu repeti 4 vezes a 6ª série, mas não tem problema. Mas chegou um momento que ele se levantou, não foi, meu filho? Você passou. Então, sabe, chega um momento na nossa vida que a gente precisa também fazer isso. Né? Chega um momento que a gente fala assim: não, eu não posso ficar a vida inteira participando e sendo e fazendo a mesma coisa, amados. Sabe que está falando isso? Porque chegou um momento, eu queria que você pegasse, comigo a Bíblia, lá por favor, em Atos, no capítulo 1, versículo de 12 a 15. Quero dizer para você o seguinte, Atos 1, de 12 a 15. Chegou um momento, amados, em que Nossa Senhora estava tão preocupada em que eles saíssem, que ela dizia assim: olha, você precisa se levantar e dizer: Senhor, usa a mim, eu aceito ser enviado. Essa é a maior intercessão de Maria naquele momento. Por quê, gente? Porque eles já estavam equipados, eles já tinham saído em missão, eles já conheciam o Espírito Santo. A palavra de Deus que nós lemos diz: Jesus havia soprado sobre eles. Mas o que prende os discípulos? Alguém pode dizer? O medo.
Foi um medo que segurou cada discípulo lá naquele quartinho. Mas o Espírito Santo é danadinho. O Espírito Santo deu uma volta e fez a sua obra acontecer. Por favor, vamos ler juntos Atos 1, de 12 a 15. Agora, o versículo mais importante é o 15. Num daqueles dias, levantou-se Pedro. Mais uma vez, num daqueles dias, levantou-se Pedro, no meio de seus irmãos, na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo predisse na Escritura pela boca de Davi. Ótimo. Gente, quero que você entenda uma única coisa. O versículo 15 fala justamente em um daqueles dias, Pedro se levantou. Pedro teve a coragem de abrir a porta e sair daquele quartinho. Quando Pedro saiu daquele quartinho, ele começou a pregar. Disse a pregação, a palavra diz que a pregação atingiu e converteu 3.000 homens. Sabe, amados, eu quero dizer para você que é difícil para a gente assumir tudo que Deus deposita na gente. Eu quero dizer para você que eu sei o quanto é complicado você estar aqui no retiro, você ser equipado, porque Deus te trouxe aqui para que você fosse equipado, amém? Amém. Mas Deus te trouxe aqui para que depois que você foi equipado, você saia do quartinho. Deus está dizendo para você que, assim como Pedro tinha medo, Pedro caiu, Pedro pecou, mas Pedro se levantou e o Espírito Santo moveu Pedro. O Espírito Santo trabalhou em Pedro. O Espírito Santo fez com que Pedro se levantasse e saísse daquele quartinho. E se não fosse Pedro se levantar e sair daquele quartinho, nós não estaríamos aqui hoje. Foi pela coragem daquele homem se levantar e sair daquele quarto que nós estamos juntos, que nós nos conhecemos, que nós estamos edificando a nossa alma com esse sentido espiritual. Diga para a pessoa que está do seu lado, no dia de hoje, eu e você, nós precisamos sair do quartinho. Saia já do seu quarto. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Olha aqui para o Pai, por favor. Eu quero dizer para você uma coisa. O Espírito Santo se move de diversas formas. A gente deve dar atenção. E a gente tem que estar atento, gente, a cada momento do Espírito Santo. Eu vou dizer para você que eu também tinha medo de ser usado pelo Espírito Santo. Eu tinha medo dos dons espirituais. Eu tinha medo de cada realidade espiritual. Mas houve um momento em que eu estava numa celebração, eu era seminarista, eu estava celebrando para uma comunidade, e aquela comunidade era uma comunidade de idosos. E naquele momento da celebração, o Espírito Santo trouxe uma palavra de ciência para mim, e uma profecia. E eu era alguém muito resistente a isso. Eu não conseguia, eu me travava, eu não permitia. E o Espírito Santo queria mover o meu coração, mas eu sempre resisti. Mas quando eu vi naquele momento, eu já estava falando tudo. E eu disse, olha, aqui no nosso meio tem uma pessoa que está saindo de casa hoje. Eu falei, do nada, comecei a falar, você está com sua mala pronta, ninguém sabe.
mas você teve uma grande decepção por um problema na sua aposentadoria. E você se decepcionou e você está indo embora, abandonando tudo. Gente, quando eu vi, já estava falando. E eu disse, você vai agora pedir perdão ao Senhor, vai chegar em casa e vai desfazer tua mão. E eu falei, quando eu acabei a celebração, o senhor de idade, chorando com Deus, disse, quem falou isso para o senhor? Como é que o senhor sabe disso? Como é que o senhor sabe disso? E eu disse, aí eu fui falar do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Eu quero dizer que aquele momento, se eu não falo, aquele homem não ia ser tocado, a vida dele não ia ser transformada, aquele homem ia abandonar a sua casa, um lar seria desfeito. Depois daquilo, aquele homem mudou completamente dentro da igreja. Ele passou a ser um outro homem por causa de uma palavra que o Espírito Santo revelou. E muitas vezes a gente se trava, e muitas vezes a gente tem medo. Eu nunca me lembro, que esqueço, fui num congresso lá no Espírito Santo, Congresso da Renovação, e aí, sabe, tem casos que assim, são bem engraçados, enfim. Aí esse seminarista vem pregar, vai para o seminário e vai pregar em qualquer lugar. Aí eu fui com um grupo de oração. Gente, isso foi algo assim impactante na minha vida. Porque aquele dia, era um grupo de oração só de famílias assim, bem estruturadas. De repente, naquele grupo, tinha uns 20 casais. Então, quando estava assim, 11h30 da noite, gente, eu estava cansado demais. Eu não via a hora assim, de tomar um banho, descansar. Aí, quando pensou que ia terminar o grupo, aí a senhora falou, agora o seminarista vai impor as mãos sobre todos os casais. Eu já não aguentava mais, mas vamos lá, em nome de Jesus, glória a Deus, vamos embora, Espírito Santo trabalho. E aí a gente ia orando, eu fui orando por um, escrevendo palavras. Quando foi meia-noite e meia, eu já estava acabado. E aí veio uma senhora e disse, por favor, ora pelo meu filhinho, meu filhinho tem 8 anos, sabe? Tá bom. E aí ele veio, eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, ele não estava muito cansado, ele abriu a boca, já cresceu. Eu disse, já. Naquele momento, o Espírito Santo começou a falar. Eu não me segurei, eu fui falando tudo que o Espírito Santo estava dizendo. E quando eu falei, a criança começou a falar, ela deu um berro, começou a berrar e chorar muito alto. E aquilo, sabe, me assustei de repente, a mãe veio correndo. E a mãe veio e falou, fala tudo para ele, filho. A mãe estava ouvindo, eu estava orando, ela estava se retirando. E no momento eu estava revelando, dizendo, olha, Deus agora está tocando no seu coração. Você já está livre. Fala para ele. Só você viu o que aconteceu. E a partir disso que você viu, você ficou dodói, você ficou mudado, você ficou... A partir de hoje você pode fazer tudo de novo. E a criança começou a chorar. A mãe fala filha, para o padre, era seminarista. Fala para o padre. Não. E a mãe deixou a criança chorando, depois chegou lá e falou. Esse menino tem mais ou menos de um mês. Ele estava no trabalho do pai. O pai foi atender uma pessoa, o rapaz colocou o revólver na testa do pai, deu um tiro na testa. O pai caiu em cima dele, morto. Queridos, naquele momento eu falei, glória a Deus. Mas uma palavra foi liberada sobre a vida daquele jovem, daquela criança. Aquela criança foi, por causa dessa palavra que o Espírito Santo deu, foi iniciado um processo de cura. Aquela criança não ia para a escola mais. Aquela criança estava sem falar com ninguém. Ela não saía de casa para lugar nenhum. O único lugar que ela saiu foi para aquele grupo de oração. Com o passar do tempo, eu recebi a notícia que aquela criança estava caminhando bem. Se eu travo, se eu guardo aquilo que Deus estava revelando, sabe, o Espírito Santo não ia salvar aquela alma. Você está entendendo o que Deus quer hoje falar para o nosso coração? Maria, ela foi dócil. Maria ela foi permitindo que o Espírito Santo construísse uma história. E ai de Maria se não tivesse dado sim, ai de Maria se não fosse conduzida para fugir para o Egito. E ai de Maria se não fosse dócil e permitir que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. Sabe, mas a gente não pode atrapalhar a história da salvação. A gente não pode atrapalhar o plano de Deus.
Sabe? De repente você pode dizer assim, padre, mas Deus não fala comigo por visões, por palavra de ciência, por palavra de sabedoria. Mas eu quero dizer para você que com certeza Deus fala ao seu coração de alguma forma. Deus coloca pessoas na tua mente para que você tenha a capacidade de ligar para dizer, meu irmão, eu estou te ligando somente para te abençoar. Eu estou ligando para saber como é que você está. Eu só quero dizer para você que Deus te ama muito. Sabe? Deus coloca pessoas onde você trabalha para que você seja um sinal de Deus. Assim como Maria disse para eles lá no cenáculo, chegou o momento de a gente ser sal, de a gente ser luz no mundo. E nós somos cristãos, e nós recebemos o Espírito Santo, e nós somos incapazes de dizer, meu irmão, em cima da vontade de Deus. E você compactua com o que está errado. Você tem que ser um homem do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo e dizer, olha, isso não é para mim. Olha, de repente seria melhor se a gente conduzisse por aqui. Existe uma outra possibilidade. Sabe, amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser mais dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos leve, nos mostre os caminhos, do que os nossos caminhos meramente humanos. Nós temos a capacidade de entender o que Deus fala, de receber o Espírito Santo, de estar na presença de Deus. É maravilhoso estar aqui, mas eu quero dizer, existem pessoas lá fora que estão morrendo, existem situações dificílimas que estão cada vez mais crescendo no mundo sem Deus, porque homens e mulheres que escutam a palavra, se trancam no seu quartinho, recebem o Espírito Santo, como os discípulos receberam, mas no momento de agir, no momento de ser de Deus, no momento de fazer a diferença, se travam no medo. Sabe, amados irmãos e irmãs, nós falamos agora há pouco de que o serviço a Deus exige sacrifício, exige um amor zeloso, exige uma pertença à igreja. Não adianta nada você entender isso tudo se você não chegar e arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Sabe, que seria de nós se os discípulos não saíssem daquele quarto? Não teria Atos nos Atos dos Apóstolos. O que vai ser de uma geração futura se nós não anunciarmos? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa cidade precisa ser conhecida como cidade de Deus. A gente vê cada pessoa isolada no seu mundo. Jesus precisa ser manifestado nesse lugar. Eu quero dizer para você, a sua pregação não vai ser uma pregação chata, ou sabe, a gente tem que impor. Não, Deus não quer nada disso. Deus não quer nada disso, Deus não espera nada disso. Não? Eu falava com os jovens, na sexta-feira, eu dizia uma história rápida de São Francisco de Assis. Ele foi evangelizar e ele falou, olha, Frei Leão, vem que a gente vai evangelizar hoje. O Frei Leão ficou super feliz, porque o Frei Leão sempre queria evangelizar, sair em missão. E aí, sabe o que São Francisco fez? Saiu com o Frei Leão para evangelizar. Eles andaram pela vila, foram subir outra vila, voltaram para casa. E quando chegaram em casa, o Frei Leão revoltado disse, mas por que você faz isso? Você me chamou para evangelizar e a gente não bateu nenhuma porta, a gente não falou com ninguém, como que pode isso? E Francisco de Assis disse, mas nós evangelizamos? Quem disse que para evangelizar precisa abrir minha boca? Eles olharam para mim, eles enxergaram em mim e em você a palavra de Deus vivida. Sabe, nós precisamos ser esses homens, essas mulheres diferenciados. Você não é uma mulher diferenciada se você pertence ao Senhor. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você é um homem diferenciado. E por isso que o Padre está falando. Olha, existe uma realidade que é palpável a todos nós. Você tem desafios, você sofre. Mas eu quero dizer, você, meu irmão, você, meu irmão, é um instrumento de Deus. Às vezes você pode dizer assim, padre, sabe, a desculpa. Padre, você não está na terceira idade, padre, isso já não é mais para mim. Você lembra daquela parábola que a gente leu no mês passado? Aquela parábola que o patrão saiu e chamou de manhã cedo os empregados, depois às 9 horas, lembra? Depois na tarde, depois no finalzinho do dia, Deus, o patrão chamou mais um grupo. Vocês lembram disso? Que ele pagou o mesmo valor para todo mundo, lembra? Justamente para dizer que o Senhor chama o homem nas várias etapas de sua vida. Desde a criancinha até o nosso Deus. O Senhor precisa de cada um de nós. Quero dizer, sabe, amados, talvez você possa dizer assim, padre, eu preciso ser de Deus, mas o lugar que eu mais preciso hoje ser de Deus é na minha casa. Eu digo para você que você seja de Deus na minha casa. Como eu vou ser de Deus na minha casa, padre? Eu acredito e digo isso. O silêncio de Maria na nossa casa é a maior arma que nós temos. Não podemos discutir. Gente, tem momentos que você sabe
Se você for falar, você vai perder a razão, você vai deixar de ser de Deus. Aí você vai para casa hoje depois de um retiro maravilhoso, depois que Deus está falando com o seu coração, depois que Deus está cultivando tantas coisas, aí você bota tudo a perder, porque você fala demais. Porque você, sabe, silencia, querido. Silencia, irmão. Ansiedade. Eu falei isso ontem, quero tocar de novo. Sabe, tanto consumismo. A gente não precisa disso, não. A vontade de Deus a nosso respeito, a gente vive uma vida espiritual, uma vida normal nesse mundo. Aquilo que é necessário, a gente vai ter. O que não é necessário, deixa de lado, porque isso vai corromper, vai destruir o seu coração. Uma vida com o Espírito Santo é uma coisa diferente. Eu digo para você com toda autoridade, preste atenção, se na tua missão você usa o Espírito Santo, é diferente. Se você vai numa missão sem o Espírito Santo, sabe aquelas bombinhas de talinho de São João que a gente gosta assim? A tua missão vai ser isso. Né? Então, nem vai nada direito, né? Mas se você for para a missão com o Espírito Santo, vai ser uma bomba atômica. Amém? A gente precisa ser um homem de Deus, ser mulher aberta ao Espírito Santo, gente. Eu falo isso de verdade mesmo. Sabe, existem momentos, eu falo isso para você, por exemplo, eu teve um momento, a gente precisa dos dons espirituais, um dos dons mais afiados que a gente precisa ter, um pouco de discernimento dos Espíritos. Quem não trabalha não precisa decidir saber, é o momento de dar o passo ou não. Eu preciso fazer isso ou não. Eu vou atender esse cliente ou não. Porque, meu irmão, se você está sendo ali, conduzido pelo inimigo, não. Ah, mas eu vou deixar de ganhar. Deixa. O Espírito Santo abriu outra porta lá na frente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Certo dia eu estava atendendo uma moça, lá no Rio de Janeiro, e ninguém dava jeito. Ela se transformava, recebeu o demônio. Ela era uma mulher, mas quando recebeu o demônio, ela ficava com o rosto de um homem, a voz dela era o rosto de um homem, começava a falar o podre de todo mundo, os pecados de todo mundo, ninguém resolvia nada. Aí eu era seminarista na época. Aí foi me chamar. Quando eu cheguei naquele lugar, eu já vi o discernimento dos Espíritos. Não é nada disso. Nada disso. Eu cheguei exatamente depois de tudo que tinha acontecido, que ela tinha gritado, não sei o quê. Eu só tive uma atitude. Não toquei na pessoa, mas eu fui lá e orei por ela. Pedi o batismo do Espírito Santo naquela hora. Naquele momento ela repousou no Espírito, ela caiu. Quando ela repousou, Deus já falou tudo para mim. Quando ela se levantou, eu disse: minha filha, você está assim por conta de algo que aconteceu no seu passado. Ela levantou os olhos e disse: pois é, a sua mãe te amarrado a um cachorro na porta, no pé da mesa. Os teus irmãos comiam no prato sentados e você comia comida do chão. E aquela mulher começou a chorar. Quem te falou isso? Como é que o senhor sabe disso? E eu disse: comecei, eu fiz todo a catequese, fui explicando, e no final eu disse: você tem o poder de se controlar, a partir de hoje você vai buscar pelo interior, a gente foi acompanhando essa já nunca mais teve problema. Se eu não me abrir ao dom do Espírito Santo, se eu não me abrir à ação do Espírito Santo na minha vida, sabe, amados irmãos e irmãs, eu não sei o que vai ser. Sabe, um dia eu estava aqui nos Estados Unidos, estava de férias, eu estava ali na Disney, e assim, eu entendo um pouco de inglês. Foi no primeiro momento, eu não conseguia falar direito, mas eu estava, de repente Deus falou assim: meu irmão, meu filho, eu queria que você vá falar com aquela mulher. Eu falei: Deus, mas não sei nem falar inglês. Ele falou: vai lá agora. Gente, isso é brincadeira, assim, foi algo assim, tremendo. Eu até me emociono falando, porque eu podia ficar no quartinho, mas naquele momento Deus falou e eu fui. E aquela mulher estava grávida, e eu comecei a falar, eu não sei como, mas eu me lembro que eu falei: olha, você vai ter um filho, esse filho vai ser uma bênção de Deus, tem um novo olhar sobre essa criança. Aquela mulher começou a desabar, aquela mulher me abraçava, me segurava, eu falei: meu Deus, o que é que o povo vai pensar? Se aparecer algum paroquiano, vão pensar, né? E aquela mulher não me deixava sair de jeito nenhum. E aí eu entendi, ela falava que não conseguia sentar a criança, porque ninguém mais queria saber, porque ela engravidou, ela perdeu todo mundo.
Eu sei que naquele momento eu toquei na barriga dela, fiz uma oração de cura, eu toquei na mente daquela mulher, eu abençoei aquela mulher. Gente, depois da oração, o rosto daquela mulher era outro. Sabe? Se eu não saísse naquele momento, sabe? A gente às vezes pensa assim, Deus vai me levar para outros lugares. Cara, Deus pode te levar para outros lugares, mas Deus vai agir com você no momento que quiser. Eu falo com vocês, Deus me deu uma sede de evangelizar, de falar, que eu amo o que eu faço. Eu lembro quando eu era pequeno, ninguém queria, gente, ninguém queria evangelizar, sair batendo de porta em porta. Eu falei, eu vou sozinho. Gente, Deus nunca deixou de me honrar. Eu sempre, toda vez que eu ia sozinho, no meu caminho aparecia um irmão que me acompanhava. Tinha lá no interior da Bahia, tinha um morrozinho assim, que estava começando a fazer uma favela. Ninguém ia lá anunciar o evangelho. Eu falei, não, a gente tem que ir para lá, a gente tem que correr para lá, a gente tem que anunciar lá. A gente começou a anunciar, fomos anunciando, ninguém sabe disso. Não fala isso para ninguém, não. Nem agradecimento do padre, não. Mas aí, ó, eu fui evangelizando aquele lugar. Aí eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, para estudar seminário. Depois de alguns anos, aquele lugar onde a gente ia evangelizar, a gente ia falar de Jesus, aquele lugar, eu abri o coração, doou um terreno. Gente, antes de me tornar padre, eu vi ali uma capela que foi erigida em nome do Senhor. Que beleza, e a gente fica assim preso, sabe? Padre, mas eu não sei falar, padre, mas olha aqui, deixa esse Espírito Santo agir. Eu não sabia falar inglês, mas naquela hora eu falei com a mulher, aquela mulher foi tocada, sabe? Eu só preciso sair do meu quartinho. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo move o meu coração, o Espírito Santo move você também. Agora você precisa decidir. Pedro se colocou de pé, nós acabamos de ler, versículo 15. Num daqueles dias, Pedro se levantou, ele pôs-se de pé, ele abriu a porta do quartinho, ele saiu em missão. Sabe, a gente precisa dessa audácia, mas a gente somente, pela força do Espírito Santo, a gente tem essa coragem. Sabe, se Deus está te chamando para uma vocação, meu irmão, tenha coragem de dizer, Senhor, eu vou fazer a tua vontade para o final. Se Deus está te chamando e pedindo para você revisar seu matrimônio, tenha coragem de dizer, Senhor, eu sei que vai doer, Senhor, eu sei que vai ser um sacrifício, mas eu vou revisar meu matrimônio, eu vou fazer isso, eu vou abrir esse quartinho que está me prendendo, eu vou ser diferente. Eu quero dizer isso para você, porque, amados irmãos e irmãs, Deus não nos chamou para brincar. Deus está falando isso com autoridade mesmo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Hoje é um dia que nós precisamos sair. Hoje é um dia que nós precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Eu falo isso, eu tenho experimentado isso na minha vida. Na minha comunidade, temos visto tantos milagres. Sabe, o Pai nunca faz milagre, gente. Quem faz milagre é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Mas a Bíblia diz, milagres, prodígios, haveriam de acompanhar aqueles que são Deus. Você é do Senhor. Não tenha medo, não, de orar, de abençoar. Sabe, de chegar e dizer assim, em nome de Jesus, seja curado. Ministre sobre a pessoa. Eu lembro que até hoje um homem estava desesperado, uma família estruturada, um homem bem de trabalho. Ele estava com uma coceira que ninguém, um médico, já tinha gastado muito dinheiro. De repente ele ouviu falar lá da paróquia, eu fui lá, não me conhecia, mas naquele momento, quando se ajoelhou, nós oramos por ele. Quando ele se levantou, ele disse, Padre, eu já estava decidido a ser mendigo, eu ia largar tudo, eu ia sumir no mundo, porque eu não aguento mais sofrer. Eu sei que no momento ele foi curado completamente. Amém. Um dia numa missa, nós estávamos orando, o Espírito Santo falou assim, começa a orar pelas mulheres, porque tem uma mulher que vai ser só as mulheres, vai ser uma mulher que vai ser curada agora do câncer. Eu falei, Jesus, estava começando a novena de Nossa Senhora. E assim eu fiz, não falei nada para ninguém, não falei nada, só pedi que as mulheres entrassem na fila, eu sabia que era isso. De repente nós fomos, eu impus a mão em uma das mulheres, no final da novena, ela trouxe o exame, antes e depois. Padre, estava tendo câncer de mama. Ninguém sabe me explicar mais aqui. Não tem mais absolutamente nada. Sabe, ela disse, o Espírito Santo inspira você. Você pode dizer, Padre, eu sou nada. Padre, eu sou pecador. Pedro era pecador. Pedro negou o Senhor. Mas ele se levantou e o Espírito Santo moveu o seu coração. Sabe, mas a gente precisa dessa coragem. A gente precisa dessa coragem, sabe por quê? Porque o mundo precisa do Senhor. O que vai ser das próximas gerações, se nós não sairmos do nosso quartinho? Você precisa responder isso.
que vai ser, como vai ser o futuro do teu filho, do teu neto, se você não ser o primeiro catequista na sua casa, se você não ser o primeiro a falar de Deus na sua casa, dar um exemplo. Eu quero contar uma historinha? Posso contar uma história? Pode. Vou contar a história. Vou contar a história. Vocês sabem de quem que eu vou contar a história? Gente, um certo dia, vou dizer pra você, um certo dia veio, ele decidiu casar sua filha, sabe? A filha estava ficando velha, ia ficar pra titia, o rei não tinha encontrado nenhum partido bom, e aí o rei disse assim, tá tudo bem, eu vou abrir um decreto, reunir todo o seu povo, disse, a partir de hoje, qualquer homem pode se candidatar para casar com a minha filha. Quem vai escolher é ela. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ricardão foi o primeiro a levantar o dedo. Ricardão levantou o dedo e disse assim, seu rei, coloca meu nome aí. Gente, Ricardão é um bonito, charmoso, cheio de dinheiro. Cara, quando o Ricardão botou o nome, os outros aí foi embora, não tem mais ganhar do cara, ele é bonitão, cheio de dinheiro, é o único que tem dinheiro aqui nesse reino, então todo mundo foi embora. Mas de repente, apareceu o Carlinho lá no final. E aí o Carlinho disse assim, ó, seu rei, pode escrever o meu nome aí também, sabe por quê? Um não eu já tenho, quem sabe eu ganho sim. Né? Gente, então ficou o Ricardão e o Carlinho. E o rei falou, já que não tem mais ninguém, então vamos fechar. Daqui a 3 meses, todo mundo vai estar aqui de novo, nós vamos abrir a porta e a princesa vai sair com aquele escolhido dela. Gente, no dia seguinte, está vendo essa maravilha, coisa linda de flores aqui? Pois é, tinha uma quantidade dessa multiplicada por 20 na porta do quarto da princesa. E aí, naquele momento, a princesa tomou um susto, nunca viu tantas flores lindas, né? Tudo para ela, de repente um bilhete. Quando ela pega o bilhete, estava escrito, princesa, você é a mais bela de todas as flores. Assinado, Ricardão. No dia seguinte, vai passando a cabeça. No dia seguinte, quando a princesa acorda e sai na sacada da janela do seu quarto, aparece um avião passando com uma faixa tremulando, dizendo, a princesa é a mulher mais linda desse mundo. Assinado, Ricardão. Bom, no dia seguinte a princesa passar pelo centro da cidade, o Ricardão soube. E aí, gente, imagina, igual no Brasil, aqui não tem isso no Brasil, aquele carro de som, cheio de bola, sabe? E tem um microfone de pamonha lá na frente assim. Aí declarando aqueles poemas, dizendo, princesa, amor da minha vida. E aí começando a falar, várias declarações de amor. Assinado, Ricardão. Gente, Carlinho, gente, era um pobre coitado. Carlinho não tinha dinheiro, Carlinho não podia fazer nada. Mas um dia, Carlinhos foi lá pelo fundo do palácio. Ele sabia que a barriga dele era muito grande, mas ele conseguiu. Ele pulou a grade do jardim, foi lá no quarto da princesa, pegou uma pedrinha, gente, ele pegou uma pedrinha e ó, jogou na janela do quarto. Sabe quem apareceu? A princesa. E aí ele botou a mão no bolso, deu um tchauzinho assim. A princesa deu um tchauzinho. Ele deu um sorriso, ela deu um sorriso. Ele foi embora. No dia seguinte, ele já tinha feito exercício, sabe? Pulou com maior facilidade a cerca. Quando ele foi jogar a pedrinha, a princesa já estava lá, ó. Naquele dia ele conseguiu
trocar mais algumas palavrinhas com a princesa, falou alguma coisa, essa mulher leve, entendeu? Você está me entendendo? Bom, ele foi embora. No dia seguinte, ele começou a conversar com a princesa desceu. Eles começaram a conversar. E foi acontecendo. Cada dia ele ia se encontrando com a princesa, ele ia ouvindo a princesa, ele ia entendendo que a princesa gostava. Isso era muito interessante, que Carlinhos foi se aproximando para conversar. Pois é. Sabe o que aconteceu? Depois de uma semana, o Carlinhos levou um violão. Foi fazer uma seresta para a princesa adorou. A princesa adorou, gente. Tá boa, cantou. Estava muito desafinado, mas tocou a viola bem. Tocou, a princesa ficou derretida por ele, gente. Bom, quero dizer para você que quando passou, terminaram-se os 3 meses, todo mundo, maior expectativa lá na porta do reino. De repente, o rei anunciou: se abram as portas e que a princesa saia com o seu escolhido. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu quero que todo mundo responda. Quando a princesa saiu, com quem foi que a princesa estava? Carlinhos. Ricardão. Ricardão. Sabe por quê? Ela estava com o Ricardão, gente. Ela estava com o Ricardão e ela disse: só um minuto, pediu silêncio, disse: olha, preste atenção. Eu estou aqui com o Ricardão porque eu realmente fiquei impressionada com o que ele fez. Tanta declaração de amor, ele subiu em cima de um trio, ele fez passar faixa, ele me deu flores, ele disse, ele falou de mim para todo mundo. Eu trouxe ele para entregar a vocês. Meu escolhido é o Carlinhos. E aí ela diz: pois é, sabe o que acontece? Carlinhos procurou me conhecer. Carlinhos não falava de alguém que ele não conhecia. Carlinhos estava lá na praça gritando e falando, sabe? O Ricardo falava daquilo que ele nem sabia. Mas Carlinhos não. Carlinhos procurou estar comigo. Ele queria estar na minha presença. Ele quis saber o que eu gosto. Ele se importava comigo. Por isso, Carlinhos é escolhido. Sabe, amados, vai chegar um momento na nossa vida que Deus vai dizer a mesma coisa de você. Ele vai olhar para você e vai dizer: vinde, benditos da casa do meu Pai. Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava estrangeiro e você me deu lugar na sua casa. Sabe, amados, o que vale mesmo, no final das contas, é a gente conhecer, é a gente se afeiçoar, a gente se apaixonar, a gente viver uma relação de amor, de amizade com o nosso Deus. O mais importante, além de tudo que é feito, é que o nosso coração esteja unido ao Senhor. De nada vale fazer muita coisa se o teu coração não está entregue ao Senhor. Sabe? Eu preciso conhecer o coração de Deus. Preciso ter a graça de viver esse Espírito Santo, de sair do meu quartinho, de me colocar em missão. Não adianta nada fazer muita coisa bonita se eu não tenho a coragem de me entregar ao Senhor. Quero dizer com você que veio para esse lugar. Hoje é um dia de vivermos com o Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Maria foi transbordante do Espírito Santo. Maria foi para o Egito, Maria foi para Jerusalém, Maria foi fiel na cruz, Maria ia para todos os lugares porque Maria era movida pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, eu quero dizer isso, atenda o pedido do Padre. Mulher, não seja uma trave no caminho do teu esposo. Se teu esposo está indo para a igreja, se teu esposo está indo servir a Jesus, nunca faça o papel do demônio. Marido, nunca impeça a tua esposa de ser usada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo corações. De repente a pessoa tem vontade de se entregar a Deus, mas tem medo. Querido, quem vai contra o plano de Deus, mas não contra, foi Satanás. Satanás não permitiu que a obra do Senhor
chegasse a fio, ele quebrou. E a gente não pode ser aqueles que vão destruir o plano de Deus. Seja aquele que vai incentivar a tua esposa. Esposa, seja aquele que vai incentivar o teu marido. Em nome de Jesus, abraça isso hoje. Seja cheio do Espírito Santo. Sabe? Se una seu esposo para orar todos os dias na sua casa. Seja corajoso. E chame o Espírito. Olha, a gente não está bem, não. Eu sei que a gente não está bem, mas me dê a mão, vamos rezar uma Ave Maria. Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Senão a gente vai ficar a vida inteira trancada no nosso quartinho. Senão a gente vai ficar a vida inteira percebendo que as coisas do mundo estão dominando, estão reinando sobre a terra. Padre disse, chega um momento que Jesus precisa voltar. Biblicamente falando, no momento que a esposa, a noiva, estiver adornada, sem ruga, sem mancha. Deus está falando do seu coração hoje. Eu sei que Deus, pelo rosto de vocês, eu sei que você acolheu a palavra, eu sinto que Deus está no seu coração, mas é um momento que você precisa mesmo, com autoridade, dizer: eu aceito, como Maria, ser enviado. Eu aceito, Senhor, viver uma vida com o Espírito Santo, movida com o Espírito Santo. Você precisa dizer isso. Deus, eu sei que o Senhor me trouxe aqui hoje para me equipar com os dons, com a sabedoria, com o testemunho de Nossa Senhora. Tira-me, Senhor, do meu quartinho, envia-me, envia, Senhor, a minha missão. Diga isso mesmo. Eu digo isso para finalizar. Porque se você entendeu o que o Padre disse, você vai ter uma atitude. Você que não serve a Deus, você vai ser homem, você vai ser mulher, dizer: Padre, eu estou aqui para o Senhor me enviar. Onde é a necessidade da igreja? Eu não vou fazer o que eu quero, mas eu quero servir aonde a igreja precisa. Aonde ninguém quer ir, me envia. Porque eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo. Eu sei que o Espírito Santo move meu coração. Diga isso. Depois, no final, procure o sacerdote e diga: Padre, pode contar comigo. Padre, eis-me aqui. Porque como Maria, que foi guiada pelo Espírito Santo, que saiu, que motivou, que fez com que aqueles discípulos saíssem daquele quartinho. Hoje, Padre, sou eu. Hoje eu sou aquele Carlinhos que busca conhecer, que busca estar perto, que quer estar na tua presença. Não quero ser o Ricardão, não quero ser aquele que fala do Senhor, que está distante. Eu não quero trabalhar para o Senhor, mas eu quero estar e viver, tudo fazer com o Senhor. Uma grande diferença. Termino esse momento abençoando você, abençoando a tua vida, abençoando o teu ministério. Você pode olhar hoje para o teu ministério, o teu grupo, e dizer: meu grupo vai ser diferente a partir de hoje. Amém? Amém. Diga isso: eu vou dar o meu melhor no meu grupo de oração, na minha célula de casais, no grupo jovem, aonde o Senhor me colocar como ministro. Eu vou ser melhor, eu não vou arrastar no ministério, eu não vou fazer de qualquer jeito, mas eu vou ser o melhor que eu posso. Amém? Isso, querido, pode colocar no seu coração, você pode colocar mesmo de fato, porque Nossa Senhora, quando aceitou, ela não imaginava o que ia acontecer. Ela sabia que existe uma profecia de que todo mundo ia chamar ela e proclamar ela de feliz e bem-aventurada. Saiba que é isso que espera. Tua vida, tua descendência vão lembrar de você e vão dizer: meu tio, meu pai, meu avô era um homem de Deus, é um homem que servia sem reservas lá na comunidade brasileira. Sabe, a minha avó, minha madrinha, vão lembrar de você, vão dizer isso com muito orgulho, vão um dia falar isso de você, sabe? Ele era um homem de Deus, ele não media esforços para fazer a vontade de Deus, se dedicava mesmo. Vão ter orgulho, vão abrir a boca, sabe? O coração assim vai dizer: ele cumpriu aquela palavra que o Salmo nos diz. As descendências e as gerações futuras conhecerão o Senhor, porque de casa em casa, de família em família, se ensinará o meu amor e o meu
palavra para você, para a sua vida. Saia desse retiro hoje sabendo. A tua vida precisa ser gasta pelo Senhor. A sua vida precisa ser uma vida com o Espírito Santo. A sua vida precisa ser como a de Pedro, que se levantou e teve a coragem de sair daquele quartinho. Quantos hoje desejam sair do quartinho? Fique de pé, você que deseja. Fique de pé, erga seus braços. Erga seus braços. Diga comigo, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, porque o meu coração entendeu tudo que o Senhor queria falar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu quero sair do meu quartinho. Eu aceito, Senhor, sair do meu quartinho. Envia o teu Espírito Santo. Sopra, Senhor.
sabemos, Senhor, que depende de nós. Somos nós, Senhor, que o Senhor escolheu para estar aqui hoje, para que nós estivéssemos ouvindo a Tua palavra, para que nós tivéssemos a graça, Senhor, de viver, Senhor, aquilo que o Senhor nos pede hoje. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Deus. Derrama sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, Senhor, a graça do Teu Espírito. Nós queremos sair, Senhor, queremos permitir que o Teu Espírito seja difundido, Senhor. Essa cidade precisa conhecer Jesus. Essa cidade precisa conhecer o amor de Deus. E somos nós que precisamos manifestar esse amor. Somos nós que precisamos levar esse amor a todos aqueles que precisam, a todos aqueles que estão distantes, aqueles que precisam ser reconciliados com o Senhor. Batiza, Senhor, e leva-nos, Senhor, além. Leva, Senhor, nosso coração a sair, Senhor, do medo, Senhor, a sair, Senhor, da nossa zona de conforto, a sair, Senhor, da nossa casa, Senhor. É muito fácil, Senhor, viver o cristianismo, Senhor, do nosso jeito, da nossa preguiça espiritual. Retira, Senhor, de nós hoje toda a preguiça espiritual. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Concede, Senhor, a coragem de Nossa Senhora. Concede, Senhor, a coragem de Pedro, Senhor, que se levantou. Diga isso, eu preciso me levantar hoje, Senhor. Eu preciso hoje, Senhor, sair da minha inércia. Eu não quero, Senhor, viver uma vida, Senhor, sem sentido. Batiza, Senhor, meu coração. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Você pode pedir isso. Fale assim, Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu desejo. Espírito Santo, usa a minha vida. Espírito Santo, eu quero trabalhar para o Senhor. Espírito Santo, eu quero fazer a diferença nessa geração. Espírito Santo, eu quero colaborar com o Reino de Deus. Espírito Santo, eu posso ser melhor. Espírito Santo, eu quero ser um servo melhor. Eu quero ser um servo mais obediente. Eu quero ser um servo mais ousado e cumprir não simplesmente aquilo que eu preciso fazer. Eu não quero cumprir aquilo que o Padre me pede somente. Eu não quero fazer aquilo que está no script, mas eu quero ir além. Diga isso, eu quero ir além, Espírito Santo. Diga isso, eu quero, Espírito Santo. Eu desejo ir além, Espírito Santo. Usa-me, Espírito Santo. Eu quero ver sinais. Eu quero ver prodígios. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, Senhor. Queremos ver a manifestação do Teu amor. Queremos ser usados, Senhor. Porque o Senhor disse: aquele que crê verá milagres maior do que eu. Aquele que crê fará milagres. Não tenha medo, querido. Se você hoje pode olhar para a tua vida e dizer: ah, mas eu sou tão pecador. Ah, mas eu errei tanto. Diga: Pedro errou também. Pedro negou o Senhor. Mas quando Pedro se levantou, o Espírito Santo moveu a Pedro. Você pode se levantar hoje e dizer: usa-me, Deus. Oh, Deus. Quero, Senhor.
Deus